Fala, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Chegou um dia muito bom aqui de fazer um trabalho muito importante. A poda dessa videira aqui, essa Isabel no vaso. Então, como vocês sabem, eu gosto muito de fazer esse trabalho de poda de videiras. E hoje é o dia de fazer a poda dessa planta. Então, acompanha comigo o vídeo que eu vou deixar algumas dicas importantes aqui para vocês também, especialmente se você tem uma videira no vaso. Vamos lá? Vamos trabalhar. Então, essa foi a primeira videira minha cultivada aqui em vaso que eu mostrei para vocês. No vídeo anterior eu deixei algumas dicas importantes, né? Mas nesse vídeo também eu vou deixar algumas dicas muito importantes aqui, especialmente sobre o que fazer antes da poda. Então, o primeiro passo, antes de você fazer a poda, uma videira cultivada em vaso, você já pode aí aplicar calcário. Um vaso de 20 litros, por exemplo, como esse daqui, 100 a 200 gramas de calcário você aplica nesse vaso, depois mistura um pouco esse calcário no solo e faz uma irrigação. Passado 30 dias da aplicação desse calcário, você aí agora prepara as adubações orgânicas. Então eu usei aqui esterco de codorna curtido, mais ou menos uns 600 gramas de esterco. Usei também aqui farinha de osso, usei farinha de casca de ovo e também usei borra de café sem adição de açúcar. Coloquei aqui e depois fiz uma irrigação no vaso. Então, esses são os passos importantes que você precisa fazer aí antes da poda. Mas depois disso tudo, 30 dias depois da adubação, eu agora vou fazer a poda dessa videira. Mas vou aproveitar e deixar mais uma dica importante aqui para vocês sobre a ferramenta de poda. Lave sua ferramenta, depois seque ela se você lavar com água e esterilize com álcool 70. Eu costumo fazer isso aqui, não tenho tido problemas com doenças nos cortes que eu tenho feito aqui das minhas plantas. Então essa é uma dica muito boa para você. Agora que deixei algumas dicas importantes, vamos ao trabalho de poda. Então eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui debaixo da planta, que fica mais fácil para vocês identificarem aí, olha. 2 ramos aqui maduros, desse lado aqui também 2 ramos maduros, é o que eu quero. Esse daqui que está para baixo, provavelmente eu devo tirar ele, mas eu vou fazer a poda, vou deixar com essa gema aqui e depois de feito o restante das podas eu vou analisar. E aquele dali de trás, mais 2 ramos maduros. Então essa é uma outra dica importante. Os ramos da sua videira, quando você for fazer a poda, eles também precisam estar maduros. Então eu já vou iniciar a poda aqui desse ramo. Vou podar aqui com 2 gemas. Essa daqui. Olha aí como está bem verdinho. Essa daqui também, 2 gemas. Tirar aqui. Essa daqui também, vou deixar com 2 gemas. Tem mais um ramo sobrando aqui, mas esse daqui eu não vou deixar. Então, somente 2 gemas. Essa do lado de cá, ó. 2 gemas também. Vou deixar aqui. Pronto. Esse aqui, vou ver se dá para aproveitar alguma coisa. Uma geminha aqui na base. Essa daqui, como eu disse para vocês, vou deixar uma gema aqui por enquanto. Mas vou decidir ainda se ela realmente vai ficar. Essa daqui, vou deixar com 2 gemas. Então vou tirar esse ramo daqui e vou podar aqui próximo da gema. E essa última aqui também vou deixar com 2 gemas. Então a poda aqui. Essa daqui eu vou aproveitar esse toquinho aqui, tá vendo? Que tem uma geminha bem aqui, mas tá verde ainda o ramo do lado. Então eu vou cortar aqui, ó, para ver se eu ganho esse ramo do lado de cá. Se der certo, a poda foi tão demorada, cultivadores, que eu já acabei. Então, ó, como ficou aí, ó. Olha aí. Então essa foi a poda da minha videira Isabel em vaso. Uma videira pequena, então ela não vai dar muito trabalho para fazer a poda, é lógico. Mas antes de eu fazer a poda eu já vi aqui o que era que eu precisava fazer. Então, quando você faz isso, tira tempo para analisar o que você precisa fazer na sua videira, é muito mais fácil. Mas claro que você não precisa logo meter a tesoura, tá? Você tem que analisar direitinho. Então, deixei 2 gemas aqui, deixei 2 gemas aqui. Aqui atrás eu deixei uma geminha. Esse daqui, ele é da poda antiga, que ele não brotou. Então eu vou eliminar esse daqui também, ó. Já foi. Essas duas aqui também, 2 gemas, cada uma. Esse daqui por hora eu vou deixar para ver qual é a resposta dele. De repente ele pode brotar essa gema e vir um cachinho de uva. E esses daqui, que é da ponteira também,
eu deixei com 2 gemas, exceto a gema da base, tá? Contei 2 gemas para cima, ó. 1, 2. Aqui também, ó. Uma gema aqui, outra gema aqui. Então, exceto a gema da base, eu fiz a poda com 2 gemas. Então, essa é a poda e esse é o resultado da poda da videira Isabel cultivada em vaso. Lembrando que essa daqui é uma planta de pé franco. O que é uma planta de pé franco? Uma videira que não foi enxertada. Mas ela produz, Adriano? Sim, ela produz da mesma forma de uma variedade enxertada. Então, finalizei aqui a poda dessa videira Isabel cultivada em vaso. Lembrando que eu cultivo minhas plantas aqui de forma totalmente orgânicas, tá? Olha aí, mais uma vez aqui. Essas folhas, elas não estão doentes, mas eu sempre falo para vocês, se as folhas da sua planta que você fez a poda não está doente, não tem problema nenhum de você deixar onde você cultiva suas plantas. Mas se elas têm algumas doenças, é importante você recolher todas, colocar no saco plástico e jogar fora. E outra dica muito boa é, se no período que você está fazendo a poda está bastante sol, então pelo menos algumas horas antes de você fazer a poda, você faz irrigação. Como aqui choveu mais cedo, o solo aqui do vaso está bastante úmido, então eu não precisei fazer irrigação. Somente a poda e agora vamos esperar o resultado aí. Então, essa foi a primeira videira que eu estou aqui mostrando para vocês mais uma vez. Já tinha mostrado antes, agora a poda dessa videira, a primeira poda de produção. Vamos ver qual vai ser o resultado que ela vai dar. Mas, se você gostou dessas dicas e você também tem uma videira em vaso e já fez a poda da sua planta, coloca aqui nos comentários qual a variedade que você cultiva em vaso. E fica essa dica para você também cultivar uma videira em vaso. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.